Questão 1. Um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 1000 mA. Conhecida a carga elétrica elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual o número de elétrons que atravessa essa secção por segundo? Então, um tempo aí de 1 segundo. Certo? Primeira coisa, gente, que nós precisamos entender é que esse milho tem ali. Deixa eu só pegar o canetão de outra cor. Esse milho, ele equivale a 10 a menos 3. Tá? Só que o que acontece? Quando a gente coloca um 10 a menos 3, a gente pode tirar colocando a vírgula 3 casas à esquerda. E aí quando a gente faz isso, a corrente vira 1 ampere, tá? Então essa corrente eu posso escrever como sendo 1 ampere. Muito bem. Então ele quer saber o valor do número de elétrons. Quais as equações que nós temos para utilizar nesse trimestre? Então a gente tem Q igual a N vezes E. Nós temos a equação da corrente, que é Q dividido por ΔT. E nós temos a equação da resistência, que é tensão dividido por corrente. Três. Aí, galera, o que acontece, né? Para a gente calcular o valor de N, nós precisamos da primeira equação. Mas nós não temos o valor do Qzão. Então a gente calcula antes. Maria, antes de fechar, por favor. O que é isso aí? Tá, então Q é igual a N vezes E. Ok? O que a gente não tem, nós vamos calcular antes que, aliás, corrente vai ser igual a Qzão dividido pelo tempo. A corrente a gente tem, que é 1 ampere. O Qzão nós não temos e o tempo de 1 segundo. Então a gente faz multiplicação cruzada. Qzão é igual a 1 coulomb. Beleza, então agora a gente substitui esse valor aqui. Então Qzão vai ser igual a 1, né, que a gente já tinha achado. O N nós estamos procurando. E o E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Passo dividindo. Então N vai ser igual a 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. N vai ser igual a 0,625. É só dividir 1 por 1,6 vezes 10 a mais 19. Por que mais? Porque sobe, né? Positivo. Sobe com o sinal trocado. Tinha acertado? Quase. Não. O que vocês não acertaram? Por quê? Conta. Foi a forma de organizar os a gente errou tudo que é possível. 2. Ó, então eu aconselho a resolver de novo em casa, porque a prova tá baseada nessas listas, né? Eu tirei exercício daqui e mudei valor. Então não tem como não ir bem na prova. Então, Se estudar. só isso da saída que vai ver na prova. 2. Pela secção reta de um condutor, passam uma quantidade de carga de 60 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, qual a intensidade da corrente elétrica e o tempo, ele fala que é de 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Tem que estar em segundos, tá? Então, a corrente vai ser igual a Q sobre ΔT. Então, a corrente vai ser igual a 60 dividido por 60. Dá 1 ampere. Cai, 60. Beleza? Três. Através da seção reta de um fio de cobre, passam 8 vezes 10 a 20
elétrons por segundo. Então, o tempo aqui de novo é de 1 segundo. E ele quer saber o valor da corrente. E aí, galera, o exercício não fala, mas o E, esse valor aqui, sempre é constante, né? Então, o E, ele é 1,6 vezes 10 a menos 19 por 1. Eu preciso saber disso, tá? Então, aqui vai ficar Qzão é igual a N vezes E. Qzão eu não tenho, vou achar ele para depois achar a corrente. Então, o Qzão vai ser igual a 8 vezes 10 a 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Quanto que deu essa multiplicação? 8 vezes 1,6. Faz aí, galera, agora. 12,8 vezes 10, soma, né, os expoentes. Beleza? Aí agora a gente acha a corrente. Então a corrente vai ser igual a Qzão dividido pelo tempo. Corrente vai ser igual a 12,8 vezes 10 a 1 dividido por 1, né? Que vai dar 12,8 vezes 10 a 1, que a gente pode escrever como 128 amperes. Que horas são? 11h37. 4. Obrigada. Determine a DDP, ou seja, a tensão aqui, né, ó, que deve ser aplicada a um resistor com resistência igual a 9 ohms para ser atravessado por uma corrente elétrica de 3 amperes. Então, vou usar essa equação agora. Então, R é igual a U sobre I. Então, 9 é igual a U sobre 3. Fazendo multiplicação cruzada, tensão 27 volts. Ok? Só isso? Só. Eu tô gravando só pra poder estudar depois na prova. Tá bom? Depois tá. Só gostar de tudo. Minha dica. 4, 5. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP, ou seja, né, a gente escreve tensão aí, volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 6 amperes. Qual a resistência? Então, novamente, usa aquela equação. Resistência é igual a 1 sobre I. Então, a resistência vai ser igual a 110 dividido por 6. Quanto que dá, galera? 4,33? Dá uma olhada nisso aí. 18? Ah, é. Tá certo. 8,3. Aí a unidade medida é 1, tá? Isso aqui que eu falei. 5, 6. Lembrando que a gente tá só corrigindo, porque vocês já resolveram isso, né? Pra tá certinho aí no caderno. Na 3, Oi? sabe quando você foi fazer o I? Lá no 12,8 vezes 10 vai dar 1 dividido por 1. Quando divide por 1, esse 10 vai dar 1 some? Não. Vai ficar, acaba ficando 12,8. Só que 10 elevado a 1, você coloca essa vírgula pra direita, né? Então isso ficou 128. Não sumiu pelo 1, sumiu porque a gente mexeu aqui, ó, na vírgula. Tá? 6. Que tensão elétrica é necessária? Então, a tensão novamente, para produzir uma corrente I de 8 amperes em um resistor R de 100 volts. 100 ohms, perdão. 100 ohms. Então, usa a mesma equação. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. A resistência é 100 igual a tensão dividido por 8. Multiplica cruzado, tensão 800 volts. Não confundam watts com volts, né? Acertou? Que bom. Volt é unidade de tensão. Watts é unidade de potência, ok? Tem muita gente que melhora essa equação
multiplicando cruzado aqui, né? Então fica tensão é igual resistência vezes corrente. Também dá, né? 7. 7 é teórica e fala o seguinte: defina a corrente elétrica. O que vocês colocaram? Corrente elétrica é o Pode. fluxo de energia onde se deslocam as cargas dentro de um condutor. Ok, você, Luiz. Corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica em um condutor que ocorre devido ao movimento ordenado dos elétrons livres do material. Certo. Tudo ok. Se estiver dentro dessa explicação que vocês colocaram, é correto, né? 8. Qual a quantidade de carga, Qzão, em uma secção transversal de um fio, sabendo que a quantidade de elétrons, então o nosso N, é igual a 4 vezes 10 elevado a 22, e a carga elétrica, o E, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, galera, usar essa primeira equação aqui, né? Tá? Então, Q vai ser igual a N vezes E. Qzão a gente está procurando. O N é 4 vezes 10 a 22 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, nesse caso, multiplica 4 vezes 1,6, deu? 6,4 Isso, 6,4. Conserva a base 10 vezes 10 a terceira. e soma os expoentes. Então, 22 mais menos 19, 3. Unidade de medida única. Correto? Questão 9. É teórico. Teórica. Vou fazer aqui embaixo. Explique os tipos de corrente. Fez? Faz isso. Corrente contínua. Fluxo de carga elétrica ocorre sempre na mesma direção. Corrente alternada. O fluxo de carga elétrica muda de direção periodicamente em um ciclo. Certo? Pegado? Fizeram assim? Corrente contínua. O fluxo da corrente, o valor, né? Então, o fluxo aí dos elétrons, o valor da corrente, é contínuo, constante, né? E a alternada ele vai alternar aí durante o tempo. 10. Quais os efeitos da corrente? Térmico, luminoso, magnético e químico. Isso, efeito térmico, que é o efeito Joule, fisiológico, magnético e químico, certo? Beleza? Última. 11. Então, o gráfico seguinte, que está aqui atrás da folha, mostra a variação da carga que atravessa um condutor em função do tempo. Aí ele pede para a gente calcular quem? A corrente, né? Então, se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver que nós temos uma carga, Qzão, igual a 8 microcoulombs, e o tempo aí, 2 segundos. Então, gente, micro não, tá? Milli. Esse M de milli é o 10 a menos 3, que a gente viu lá no exercício 1. Eu não vou mexer nele, eu vou deixar esse M, porque neste caso, as respostas, elas apresentam um M, né? Então, milli pode deixando ali, tá? Como que a gente vai fazer? A corrente, de acordo com a nossa equação, é 8 dividido por 2, e tem um Mzinho do lado. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, 4 miliamperes. C, né? Alternativa C. Ok? Ficou alguma dúvida? Não. Não? Érica, alguma dúvida? Professor, na prova, tipo assim, vai ter, tipo, M, A, né, é igual a 10 menos 3, vai ter o valor lá ou não vai ter que saber disso Tem que aí? saber. E as fórmulas até? Sim. Lembrar, ó, micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Isso vai ter lá também ou não? Não. Pi, 10 a menos 12. Pi, 10 a menos 3. As equações tem lá. Esse MA tem M? M é mili. É, mas ele falou MA tem um valor? MA. Mili ampere. Aí tem um valor que é?
10 a menos 3. E o A é a unidade de corrente. Beleza? Tá ali, ó. Isso. Alguma dúvida?